Então hoje a gente vai abordar a ultrassonografia de nervos periféricos, uma abordagem na neuropatia rancênica. Eu me chamo Glauber, sou doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sócio proprietário da Humanizare em Juína, Mato Grosso. Começando com esse quiz, para poder assim, alertar vocês, em verde seriam nervos periféricos, em vermelho espessamentos e em amarelo também espessamento, só que um pouco menos que o vermelho. Então, quando a gente caracteriza o espessamento, como que são esses sintomas do paciente? Simétrico, assimétrico, é predominantemente distal, proximal, ele é generalizado, ele é nos sítios osteofibrosos e eu acho que esse quiz é bem fácil assim para quem trabalha com hanseníase. Vamos seguir. Qual a importância do ultrassom na hanseníase? Então, o ultrassom, pessoal, ele nada mais é do que uma... O ultrassom ele é uma tela, né, um monitor, e o que faz a mágica é a CPU. Então, um aparelho de ultrassom ele recebe uma corrente alternada que gera vibros cristais piezoelétricos. Então, a gente tem vibrações. Essas vibrações produzem uma energia mecânica, que é o ultrassom, e como todo som, ele é ondulatório. Aí ele alcança um tecido que a gente vai fazer análise, produz um eco, entra de novo pelo transdutor, que gera uma corrente elétrica alternada e transforma, através da transformada de Fourier, numa corrente elétrica, numa imagem digital. O termo certo não é ultrassom, é uma ecografia. O ultrassom é a ferramenta que nós usamos para produzir o eco, e é o eco que a gente faz análise. Mas isso é só uma questão assim para falar mesmo para vocês, que seria interessante falar uma ecografia de nervos periféricos. O efeito Doppler é importante também dentro do ultrassom, porque também é um fenômeno físico. Ele vem sendo utilizado desde 1987 e é como se vocês fossem observadores e a ambulância estivesse chegando. Então, eu sou observador e tem uma ambulância se aproximando de mim. Esse som, ele vem... Quanto mais próximo do observador, mais alto é aquele som que está chegando. E quanto mais ele se afasta, mais baixo fica esse som. Então E essa diferença da frequência do observador com o som é o que gera o efeito Doppler. Portanto, o modo Doppler ele avalia qualquer estrutura em movimento. Tanto faz se é um fluxo de sangue, se é um fluxo de jato ureteral que vai chegar na bexiga. E ele tem várias características. Ele tem o pulsado, colorido, Power Doppler, e esses dois seriam os que a gente mais utilizaria no nosso exame. Então, a questão anatômica. Então, o ultrassom ele é bom para ver nervo periférico? Vamos lembrar do nervo periférico. Essa daqui é uma prancha, né, um desenho, uma lâmina de histologia, e nós vemos muito pequenas fibras neurais, que seriam essas estruturinhas aqui no meio. Um conjunto de fibras forma um fascículo. Um fascículo é embebido por um tecido conectivo. Esse tecido conectivo, ele... ao redor de um fascículo, um conjunto de fascículos são embebidos pelo epineuro, que também é tecido conjuntivo. Então a gente tem fibra, endoneuro, um conjunto de fibras com endoneuro forma um fascículo, um conjunto de fascículos envoltos por um perineuro formam um nervo periférico que está envolto por um epineuro. Então, de dentro para fora. No ultrassom, nós enxergamos justamente isso daqui, que é uma prancha, um desenho esquemático, tanto num corte transversal, como se a gente estivesse fatiando um salaminho, quanto num corte longitudinal.
Então, no corte longitudinal, cada estruturinha pretinha dessa é uma fibra, um conjunto de fibras forma aqui são as fibras, forma um fascículo, um conjunto de fascículos forma um nervo. Então, aqui um conjunto de neurônios forma uma fibra, várias fibras envoltas pelo endoneuro formam um fascículo, vários fascículos embebidos por um tecido conectivo e envoltos por um epineuro, formam um nervo periférico. No ultrassom, então aqui é um bolsão de gel que eu criei, essa lâmina branca é a epiderme, a pele mesmo, aí a gente tem a segunda camada que é a derme, aqui já vem fáscia muscular e o nervo periférico. Então a gente percebe várias estruturinhas pretas, que são os fascículos, essas traves ecogênicas mais branquinhas são o perineuro e um conjunto desses fascículos envoltos por essa outra lâmina externa seria o epineuro. Essas cores que vão aparecer, parece foguinho, que é assim que eu explico para os pacientes, é o tal do Doppler, que avalia sinais inflamatórios do nervo periférico. Então aqui a gente tem a detecção de fluxo dentro do nervo e um pouquinho de artefato. Quando a gente para um pouco mais a mão, aqui é artefato, eu estou girando agora num corte longitudinal. Ó, no corte longitudinal, lembra daquela estrutura. Eu tenho o epineuro, eu tenho esses fascículos hipoecóicos ou pretinhos, o perineuro branco e vários conjuntos de fascículos num corte longitudinal formam essa imagem do nervo periférico. E aqui a gente também tem detecção de fluxo com Doppler. Aqui é um nervo fibular superficial no terço distal da perna, não é lá no pé onde vocês geralmente fazem a avaliação, é um pouco mais proximal, quando ele emerge dessa fáscia muscular no compartimento anterolateral. Então aqui seria o tibial anterior e aqui os fibulares. E aí a gente vê um pouquinho de Doppler periférico. Bom, e o ultrassom, ele faz diagnóstico de hanseníase? Então, essa pergunta é assim, depende do que você quer enxergar. Lembrando que a hanseníase é uma doença essencialmente clínica, né, o diagnóstico, e o ultrassom é a principal arma para o diagnóstico diferencial e para o diagnóstico que a gente vai ver mais para frente. Esse é um desenho esquemático de um nervo cutâneo com 3 fascículos, B, C e D, que ele foi representado para ilustrar como ocorre a fisiopatogênese da neuropatia. Então, na primeira parte, eu tenho, aqui em azul eu tenho os vasos sanguíneos, em verde os vasos linfáticos, e em vermelhinho eu tenho os bacilos. Então, primeira coisa que acontece é o bacilo colonizar o epineuro, que é aquela... Pensem num fio de energia. Aquela parte de cobre são os fascículos. E aí aquela parte pretinha, verdinha, depende seria a capinha de mielina e o epineuro do nervo. Então ocorre a colonização lá naquela capinha, depois ele vai ter uma fagocitose pelas células de Schwann, que são macrófagos diferenciados. Então, o bacilo ele chegou pelo vaso sanguíneo, pela rede linfática, foi colonizando o epineuro e aí, de repente, o corpo entende assim, opa, vamos comer esses bacilos. E eles fazem a fagocitose para tirar eles dali. E eles colocam o bacilo para dentro do nervo periférico. Quando o paciente virchoviano ele não tem uma resposta imune adequada, ele vai manter os bacilos dentro dos macrófagos e das células de Schwann. E ocorre, então, um espessamento do perineuro, que é essa parte mais de dentro, né? Não o epineuro. E aí ocorre uma proliferação e por isso que a gente tem o espessamento do nervo. Quando eu tenho um polo tuberculoide, eu tenho uma resposta imune muito acentuada. E aí essa resposta granulomatosa, ela rompe as barreiras do epineuro, do perineuro,
eliminando os bacilos. E aí, essa fibrose também causa o espessamento do perineuro. Nesse detalhe que está na tese de doutorado, é uma prancha, todas as fotos são nossas, do nosso grupo. Então, isso daqui já é uma lesão tardia. Essa forma dimorfa, quando a hanseníase ela mostra 20%, quando a hanseníase mostra a primeira mácula hipocrômica, cerca de 20% das fibras neurais já estão lesadas. Então, todos esses casos já são diagnósticos não tardios, pessoal, mas assim, a gente já está vendo o palco da doença. Quando a gente olha mais embaixo daquela pontinha do iceberg, que seriam as manchas, a gente realmente está olhando a doença numa forma mais precoce, que é a forma mais da neuropatia. Teste de alizarina, espessamento de nervo, alteração de sensibilidade, alteração da histamina endógena, sensibilidade dolorosa. Tudo isso daqui são sintomas neurológicos, daí a importância do nervo periférico. Aqui, nervo periférico, hipotrofia e atrofia, lesão de nervo periférico, espessamento de nervo periférico. Então, a hanseníase ela é definida como uma neuropatia primariamente neural. E as principais complicações ocorrem desse dano neural e associados ao dano imunológico. Então, quando o próprio corpo do paciente ele reage contra aquela resposta imune, causa mais danos. Falando das neuropatias, como que a parte médica que aborda geralmente os diagnósticos diferenciais? Então, na anamnese, a gente vai falar qual que é a forma e o tempo de instalação, agudo, crônico, subagudo, tem menos de 3 semanas, de 3 a 6 semanas, mais de 6 semanas. Como que é a progressão? O paciente ele tem uma progressão lenta e gradual com perdas. O paciente teve uma perda súbita depois de um quadro diarreico. O paciente ele tem um histórico familiar e desde os 14 anos ele começou com uma perda de força proximal. Essa caracterização é o que faz a gente montar o quebra-cabeça das neuropatias. Quais são as fibras acometidas? Fibra sensitiva, motor, autonômica, fibra mista? Qual que é a extensão? É todo um hemídio? É todo um membro? Ela é uma lesão focal? É uma lesão em ilha? Pessoal, lesão em ilha com alteração de sensibilidade não tem outra doença para se pensar. Os achados são simétricos, lado direito é igual ao esquerdo, são assimétricos. Qual que é o histórico familiar? Tem doenças associadas? Ele vive em alguma área endêmica? As queixas são motoras. Cuidado com o paciente que tem perda motora, sem perda sensitiva. Geralmente a hanseníase ela é sensitivo-motora. Tem dor. Hanseníase é uma das principais causas de neuropatia com dor. O déficit é em um território, então é uma mononeuropatia em vários nervos. É uma polineuropatia, é uma radiculopatia. Como que é o padrão do déficit? Ele tem dificuldade para levantar da cadeira ou ficar em pé? Isso daqui a gente está perguntando o quê? Você tem perda proximal ou é perda distal? Tem comprometimento do equilíbrio? A gente sabe que o equilíbrio, que a propriocepção, ela é muito comum no diabético, ela é comum em doenças do neurônio primário, mas ela não é tão comum na hanseníase. Tem alteração da marcha, é uma marcha claudicante, é uma marcha anserina, ele anda na ponta dos pés, criança andando na ponta do pé, a gente tem que pensar em patologia que acomete panturrilha, tipo as distrofias. Ele anda sobre os calcanhares, tem alteração cutânea, tem nervo espessado, hanseníase então, ela é uma neuropatia que dá dor, nervo espessado,
dá alteração cutânea, pode dar alopecia, mas não tem geralmente associação com hipotensão postural e disfunção erétil, que seriam sintomas autonômicos. Esse daqui é tipo uma bíbliazinha dos neurologistas. E aí também tem as diretrizes para diagnóstico de neuropatia. E aí vem o passo a passo. Para não me estender muito, que essa parte é mais clínica, e a aula está sendo gravada também, pessoal. Então tem o passo a passo de como a gente vai fazendo a avaliação. E o ultrassom, ele faz diagnóstico da neuropatia, da hanseníase? Vocês perceberam que eu mudei a pergunta. O ultrassom, ele faz diagnóstico da hanseníase? Não. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico, mas o ultrassom, ele pode auxiliar no diagnóstico da neuropatia hansênica? Aí eu creio que a resposta é sim. Então, eu gosto muito desse desenho e ele é muito da minha prática, do dia a dia. Os de nervos. Aí eu pergunto, o que você quer saber? Se você não sabe o que você quer saber, se você não sabe o caminho que você quer ir, se você não sabe para onde você quer chegar, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, às vezes o uso de nervos, ele pode não dar a resposta que o médico pediu, mas o médico não pediu. Uso de nervo para investigação de contato de hanseníase. Uso, pessoal, é ultrassom. Uso de nervo para polineuropatia. Uso de nervo para Guillain-Barré. Uso de nervo, diagnóstico diferencial. Então, dê o guia que a gente dá a resposta. Uso de pé, paciente com faceite plantar. Mas o paciente, ele fala para nós no consultório que a dor dele do garrão, ele vai para o oco do pé. Geralmente, pessoal, vocês que são da fisioterapia, da enfermagem, assim, o paciente que tem tendinopatia de calcâneo ou que tem faceite plantar, a dor ela anda mesmo? Ela anda tipo um choque, tipo uma formiguinha, tipo uma pinicação? Então, esse vai, não é um vai, talvez essa doença pode ser neural, porque ela caminha, ela irradia. Uso de nervo, de tornozelo, uma tendinopatia do tibial anterior, mas o paciente ele tem um dor e um amortecimento no peito do pé. Pode ser uma tendinopatia, mas essa reação inflamatória está acometendo algum nervo, provavelmente o fibular profundo, e aí está dando adormecimento do pé. É hanseníase? Não sei. Mas a tendinopatia tem que estar causando uma lesão neurológica, senão não tem o alentecimento, amortecimento da região nutrida. Túnel do carpo, dor e formigamento dos 3 dedos da mão. E numa fase às vezes mais avançada, ou de repente, se tem aquela anastomose de Markin-Gruber, que é do narco radial, pode ser da mão inteira. Epicondilite lateral. Pessoal, isso daqui eu acho que é assim, paciente com epicondilite lateral, não sei se vocês conseguem me ver, mas que a dor não é no epicôndilo, ela é 2 polpas para baixo e geralmente ele pode ter um déficit da dorsiflexão do punho. Epicondilite lateral, que não tem tinel, dor no epicôndilo e ela é um pouco para baixo, eu tenho que pensar em neuropatia do interósseo. E por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque o ultrassom, em momento nenhum, ele falou para mim, avalia o nervo periférico. É o conhecimento clínico da gente que faz perguntas chaves para levar nós até o diagnóstico. Ultrassom de quadril com dor na face lateral. Aí o paciente fala, coloca a mão. Nossa, aqui na minha coxa tá doendo e parece que a carne é morta. Isso não é artrose de quadril, isso é doença neural. E assim vai, pessoal. Essa prancha, eu deveria ter começado lá em 1987, que foi a primeira publicação de Bruno Fornage de ultrassom de nervo periférico. E acreditem se quiserem, Bruno Fornage, a primeira vez que o ultrassom avaliou um nervo periférico, ele avaliou qual doença? Neuropatia hansênica tuberculoide do nervo fibular comum. Depois disso, vários outros autores vieram falando
que os pacientes com hanseníase têm pelo menos um nervo espessado, que o espessamento do ulnar acima do epicôndilo é mais importante, que as alterações morfológicas daqueles fascículos está presente em quase todas as fases da doença, que o aumento da área seccional, que o espessamento do peri e do epineuro, que espessamento de nervo com nervo hipoecóico está presente em 55% dos doentes, que a assimetria entre o lado direito e esquerdo pode auxiliar no diagnóstico, que a hipertrofia em diferentes pontos do mesmo nervo pode estar associada à neuropatia rancênica. E então isso a gente tinha até 2013. E aí a gente fala assim, é o antes e depois dos nossos trabalhos. Antes dos trabalhos a gente já sabia da hanseníase sendo neural. E aí a gente começou com esse primeiro artigo, ultrassom para estabelecer quais os valores de área seccional transversa. Quando a gente mede o nervo periférico, qual é essa área seccional? E aí a gente estabeleceu isso para a população brasileira. Então a gente avaliou 66 indivíduos saudáveis, 98, de 15 a 60 foram 98, homens e mulheres, então vai dar... Bom, vocês são bons de cálculo aí, né? O que é esse upper limit? A gente usou a área secção transversa mais 2 vezes o valor de referência para ter certeza que aquele nervo é grosso. E a gente fez essa planilha para todas as faixas etárias. E aí, o que a gente encontrou? Que todos os pacientes menores de 15 anos, que é aquela cartela da PQT, têm um nervo um pouquinho mais fino que 15 a 60. Mas que o paciente maior que 60 tem um nervo mais grosso que os pacientes de 15 a 60. Então, tem 3 faixas etárias. Menor de 15 anos, 15 a 60 e maior que 60. E isso foi corroborado com os achados do Léo Visser, que é um outro autor que avaliou diferenças de idade. O que é a assimetria que tanto se fala? A diferença do lado do nervo ponto a ponto, direito versus esquerdo, maior que 2,5 milímetro quadrado, medido objetivamente, não na ponta do dedo, ela é diagnóstico de assimetria. Focalização, a diferença do nervo entre um segmento e outro segmento maior que 2,5, também é diagnóstico de focalização. Então, definindo esses termos. E aí a gente tem também para todas as idades, usando um cutoff de 2,5, porque variou de 1,4 a 3,1, para não ficar, isso é provado estatisticamente, mas para não ficar utilizando número, e deixando a ciência mais complicada, 2,5 é um cutoff bom, ele tem alta especificidade para esses pontos menores que 2,5, e uma alta sensibilidade para os que têm um pouquinho maior. Então, fazendo esse jogo de letrinhas, 2,5 é um cutoff. E aí a gente veio com o principal artigo da nossa tese, esse Point of Care. Nele, a gente avaliou pacientes do Pará, de Tocantins, de Recife e de São Paulo. Então, foram 234 doentes. A gente tem a maior casuística do mundo e ainda permanece até hoje a maior casuística do mundo de paciente com hanseníase avaliado. Então, de 234 indivíduos, a gente avaliou quase 4.500 pontos neurais, nervo a nervo, para poder falar que a doença ela é assim, ponto final. Como que é essa doença? Em cinza, saudável, em preto, hanseníase. Todos os pontos neurais, mediano no túnel, ulnar no túnel, ulnar proximal aqui ao túnel cubital, fibular comum e tibial, os pacientes diagnosticados com hanseníase por médicos especialistas. E aí entra uma observação, que não tinham outra neuropatia conhecida, que não tinham diabetes, que não tinham hipotiroidismo, que não tinham cirurgias prévias, membros amputados, e que avaliados pelos médicos não tinham outra neuropatia visível ou conhecida, se eles tiverem esses nervos espessados, a chance de ser hanseníase é muito alta. Para a assimetria,
todos os pontos em preto que são os doentes, assimetria de mediano, assimetria de ulnar, todos os pontos foram maior que 2,5 quando comparado doente com saudável. E a mesma coisa aconteceu para a focalização. O que seria isso no ultrassom? Todas essas fotos são ultrassom do mesmo paciente. Aqui é o lado direito, essas duas de cima, e aqui é o lado esquerdo. Quando a gente avalia aqui a cabeça da fíbula, o tríceps sural, a gente vê um nervo fibular comum próximo da cabeça da fíbula, que é bem o ponto que vocês fazem a palpação. Ele está fortemente hipoecóico, ele mede 28 e o lado esquerdo 20. 28 menos 20 dá maior que 2,5, assimetria. Vamos na coxa, que sabem aquele tendão que vai lá na cabeça da fíbula, que é o tendão do bíceps? Se a gente deixa a perna meio dobrada, a gente percebe ele. Os pacientes acham que é nervo, mas isso é tendão. O nervo na coxa, ele fica profundo aquele tendão, que seria essa região aqui. 14 à direita, olha esse padrão fascicular, com perda do padrão, hipoecogenicidade segmentar de fascículos, 14 com 17, maior que 2,5. Então, só aqui eu já tenho assimetria em 2 pontos. Quando a gente vai falar de focalização, a diferença entre cabeça da fíbula e coxa deu mais de 2,5 à direita e mais de 2,5 à esquerda. Então, só com esses 4 pontos, nós temos 2 assimetrias, 2 focalizações numa área endêmica, excluindo aqueles fatores que eu falei para vocês. Esse paciente tem hanseníase. Então, qual a conclusão do nosso trabalho? Que é a ecografia baseada no protocolo de mediano, ulnar pré-túnel, fibular e tibial, realizado mesmo à beira do leito, no exame físico ali, o uso do ultrassom, ele define a hanseníase como uma mononeuropatia múltipla, vários nervos no mesmo paciente, periférica, assimétrica e focal. E isso corrobora com o diagnóstico precoce da hanseníase, em alguns casos. Depois disso, a gente avaliou os contatos domiciliares. Então, a neuropatia hansênica, beleza, eu sei que ela é hipertrófica, ela espessa nervo, eu sei que ela é assimétrica e eu sei que ela é focal. E os contatos? Quando a gente comparou contato domiciliar, o que é contato domiciliar, pessoal? É o indivíduo saudável, avaliado por 2 médicos especialistas em dermatologia e hanseníase, que convivem com um paciente também diagnosticado com hanseníase e que não tem nenhuma alteração na avaliação neurológica simplificada, no exame físico e nada. Quando a gente avalia esse indivíduo, agora em cinza o contato em preto saudável. Em todos os pontos avaliados, o contato domiciliar tem nervo mais espessado que o saudável. Então vou repetir. Todos os nervos periféricos nesse protocolo, dos contatos daqueles indivíduos saudáveis que vivem com pacientes com hanseníase, que não têm hanseníase, são contatos. Eles já têm nervo espessado. E a área seccional, exceto o tibial, em todos os pontos avaliados, mediano, ulnar túnel, ulnar pré-túnel e fibular, a área é diferente mais nos contatos que nos saudáveis. E o delta-TPT, que é a focalização, ela é igual. Quando a gente compara hanseníase, agora o paciente que tem diagnóstico com o contato, para o mediano, para o ulnar no túnel e para o fibular, eles são iguais. Então, se eu avalio o nervo periférico de um doente e de um contato, o mediano, o ulnar e o fibular, eles são semelhantes. Então, eles podem não ser iguais, mas eles são muito semelhantes. E aí a gente avalia esses critérios de estatística, P menor que 0,05. Quando a gente avalia o doente com contato, a assimetria, todos os pontos, mediano,
Mediano pré-túnel, aqui na minha mão, pessoal. Mediano, 3 dedos, mediano pré-túnel. Ulnar, proximal, 3 dedos. Ulnar pré-túnel. Aí lá na cabeça da fíbula, proximal e o tibial, em todos os pontos, a assimetria deles são iguais. Ou seja, a neuropatia que eu estou encontrando nos contatos, ela é hipertrófica em 3 nervos e ela é assimétrica em todos os nervos. Ou seja, será que o ultrassom ele é uma ferramenta para um diagnóstico subclínico ou um diagnóstico muito precoce da hanseníase, que ainda... Será que é aquele indivíduo que só tem uma hanseníase neural primária, sem lesão cutânea, mas ainda sem alteração no exame físico? A gente não sabe. Mas os contatos eles já apresentam uma mononeuropatia múltipla assimétrica em pelo menos 20% dos nervos avaliados. Ou seja, se nós avaliarmos 10 nervos, pelo menos 2 têm espessamento assimétrico. E isso dá uma sensibilidade, especificidade, principalmente a especificidade, muito boa para o diagnóstico. Essa curva ROC, quanto mais próximo a curva está do 100, aqui em cima, melhor é o teu teste diagnóstico. Então o ultrassom ele tem uma curva espetacular. Toda essa área abaixo da curva são os pacientes que a gente consegue diagnosticar. E esses achados eles vão trazer alertas importantes para o diagnóstico precoce ou subclínico da hanseníase. Essa prancha é para mostrar aquele fibular, ele era bem hipoecóico. Esse padrão é aquele padrão de Schollard, que ele dá lesões focais dentro de um mesmo nervo. Padrão de diabetes a gente não tem. E o padrão da hanseníase com já fibrose, que é aqueles nervinhos já bem deteriorados. Bom, e quais as indicações do ultrassom neuromuscular? A opinião de uma revisão de especialistas publicada em 2018. Eles falam assim, o ultrassom é muito bom por várias razões, mas poucos itens, poucos experts no mundo inteiro, eles não encontraram particularmente indicações para neuropatia hansênica, lepromatoses neuropática. E aí ele fala por quê? Que 13 desses experts eles nunca tinham ouvido nem falar de hanseníase. Então, lembra da Alice no País das Maravilhas? Se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei a pergunta que eu quero responder, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, eles tiveram dificuldade de indicar o ultrassom na hanseníase por simplesmente não conhecer a doença. Mas esse gráfico, essa tabela, ele mostra que em diversas doenças, tumor, torção, desfiladeiro cérvico-torácico, linfomatose, plexopatia braquial, fibroma, neuropatia de Parsonage-Turner, diabetes, todos eles estão indicando ultrassom sempre ou ultrassom first. Quase todo mundo está indicando ultrassom sempre. Mesmo na hanseníase, que eles não sabem o que 66% dos profissionais, que é provavelmente os 66% que conhecem a doença, indicaram o ultrassom para avaliação da neuropatia hansênica. O ultrassom ele já está chegando nesse ponto, pessoal. De acordo com os padrões de avaliação, eu consigo falar de esclerose lateral amiotrófica, de neuropatia motora, de CIDP, de Charcot-Marie-Tooth, de síndrome vasculítica, de Guillain-Barré, de hanseníase. Trabalho das gringas colocando o ultrassom nas polineuropatias. E a hanseníase está aqui dentro. Então, não é uma coisa... Por que eu trago isso? Porque às vezes fala assim, é que no Brasil, não. Lá no exterior... Eles já estão falando, e quem conhece a doença indica o ultrassom. No exterior, eles estão falando eles estão colocando, inclusive, na foto do artigo, que a hanseníase é importante e ela é importante ser avaliada com ultrassom.
E qual que vai ser a nossa abordagem na hanseníase? O que eu vou trazer além de tudo isso? Então, o ultrassom ele tem que ser indicado na hanseníase. O ultrassom ele vai enxergar a neuropatia lá onde ela acontece, no nervo periférico. O ultrassom vai classificar a simetria e focalização. E agora entra a cerejinha do bolo. A localização do espessamento. Pessoal, a localização do espessamento, desde 2013 com o professor Marco Andrei e com a professora Norma, com a professora Helena, e aí depois em 2017 com com esse Batala, eles mostraram esse padrão, ó. O nervo na hanseníase, lá do plexo braquial, ele vem normal, ele começa a fazer um espessamento e proximal ao túnel, no terço aqui distal do braço, acima do cotovelo, é onde eu tenho o maior ponto de espessamento. Depois ele diminui um pouquinho quando entra no túnel e esse achado chega a dar para nós, que seria a diferença dessas áreas de doente com saudável, 87% de diagnóstico. Ou seja, se vocês estão fazendo palpação só no túnel, vocês estão perdendo diagnóstico. Depois que eu comecei a usar ultrassom, os professores, eles começaram a deslizar a palpação para proximal. E adivinha, um novo mundo foi descoberto. Porque a neurite, o espessamento monstro, ele está proximal. Sempre não, em 87% dos casos. Pessoal, e síndrome do túnel do carpo? Como que vocês acham que ela é? Ó, em azul, túnel do carpo, em verde, hanseníase e os saudáveis. Então, saudável praticamente não tem espessamento. A área varia de 5 a 10, coloca 8 aqui. Se no túnel do carpo eu tenho espessamentos grandes, de até 15, mas olha aonde a síndrome do túnel do carpo espessa. No túnel, aqui na minha mão agora, pessoal, e uma polpa para cima. Na lâmina do lado, é onde eu falei para vocês, 3 dedos acima, é onde eu tenho os maiores espessamentos. Então, quando a gente faz o tinel ou a palpação do mediano, a gente vai ver síndrome do túnel do carpo. Mas se eu vier um pouquinho proximal, ali é o ponto da hanseníase. Olha esse videozinho meu. Ó, aqui atrás da fíbula, você quase não tem. Dói? Aqui é o fibular, ó. O tendão do bíceps. Ó, e o paciente falando, é aqui, ó. Agora tá doendo. Então, ó, cabeça da fíbula, aqui tem dor, beleza. Sobe o dedo, ó. Subiu. É aí. Isso daqui, pessoal, foi um dos dados inéditos da nossa tese de doutorado. O ultrassom, ele definiu esse ponto que vocês acabaram de ver como sendo o ponto mais precoce para o diagnóstico da neuropatia hansênica, avaliada pelo ultrassom. E aí, o que aconteceu? Desde 2016, nos congressos de hanseníase, eu estou falando para os colegas médicos, fisioterapeutas, toda a equipe, pessoal. Palpem acima da cabeça da fíbula, desliza o dedo e adivinha, tem encontrado mais espessamento, tem encontrado mais dor, mais choque, mais irradiação naquele ponto. Então, não é... Eu acho que é uma pergunta assim, ultrassom faz diagnóstico de hanseníase? Cara, o ultrassom ensinou a ver a hanseníase. O ultrassom fazer diagnóstico é pouco. O ultrassom ele modificou o círculo, ele modificou critérios diagnósticos, ele provou ela como neural, que se alguém ainda, mas não tem mancha de pele, cara, não precisa ter, tá definido, é neural. Esses pontos é onde tem que ser examinado também. Não vão esquecer do que já aprenderam com o professor Opromola lá desde 1980.